Olá, tudo bem? Me chamo Marcílio e te convido para nós estudarmos, meditarmos na palavra do Senhor, tá bom? Feche teus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Deus, nosso Pai amado, no nome de Jesus, que o Senhor abençoa o tema de hoje, o Senhor abençoa a pessoa ou as pessoas que estão acompanhando. Faça-se presente, Senhor, nós estamos te convidando hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Hoje, o tema de hoje fala um pouquinho sobre profecia. É uma profecia de um sonho que Deus mostrou, revelou a um rei pagão. Esse rei chama Nabucodonosor. Deus deu ele um sonho, mas só que ele não sabia, nem se lembrava desse sonho. Ele tentava lembrar, não conseguia se lembrar e queria lembrar e saber o significado desse sonho. Ninguém conseguia interpretar esse sonho, tão pouco falar para ele o que ele tinha sonhado. E quando Deus então revela para Daniel, seu servo, Daniel então vá até o rei de Babilônia, Nabucodonosor, e fala para ele o seguinte, como está escrito aqui em Daniel capítulo 2, verso 31 em diante. Tu, ó rei, é Daniel falando para o rei, tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era fino ouro, e o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada, lançada sem auxílios de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, quer dizer, destruiu. Então, muito interessante. Daniel, com a ajuda de Deus, passou a revelar para o rei Nabucodonosor a interpretação desse sonho. E é muito interessante que cada compartimento desta estátua, cada parte do corpo dessa estátua estava representando, simbolizando reinos. E aqui no finalzinho do verso 38, Daniel fala para o rei que, ó, tu és a cabeça de ouro. A cabeça da estátua está representando teu reino, rei Nabucodonosor. E eu quero mostrar aqui para vocês, para nós entendermos melhor esse assunto. Olha só que interessante. Aqui está a estátua. A estátua, aqui está. Aqui é a cabeça de ouro da estátua. E a cabeça de ouro está representando o reino, o império do rei Nabucodonosor, que era Babilônia. O reino de Babilônia, ela durou 87 anos, que foi do ano 605 ao ano 539. Acontece que, com o passar do tempo, uma outra nação derruba Babilônia e vence Babilônia e passa agora a dominar o mundo da época. E a Bíblia fala que esse reino iria ser inferior, que seria representado pela prata. O ouro estava representando Babilônia, o reino de Babilônia. Agora a prata estava representando agora um outro reino que venceu Babilônia, que era a Medo e a Pérsia, que está representado por esta parte aqui, ó, o peito e os braços estão representando o reino da Medo-Pérsia, que durou 208 anos, que foi do ano
539 a 331. Com o passar dos anos, uma outra nação veio e derrotou o Império Medo-Persa. E a Bíblia fala que este reino estaria representado pelo o material chamado cobre, que faz parte deste compartimento da estátua. E este império se chama Grécia. Quem liderava esta liderança, essa guerra ao vencer a Medo-Persa era nada menos e nada mais do que Alexandre o Grande. O período que durou o Império da Grécia, que dominou o mundo no passado, foi do ano 331 a 168 a.C. e teve um domínio mundial de 163 anos. Depois da Grécia veio a Roma, que foi representado pelas pernas da estátua e que era do material chamado ferro. Por que o ferro? Porque o ferro ele é duro, consistente. E o reino de Roma, que venceu a Grécia, se estabeleceu e foi duro, foi firme e dominou o mundo da época. E esse reino é o que mais durou de todos os impérios, foi 308 anos. Aí acontece o seguinte, com o passar do tempo, várias tribos bárbaras se uniram para derrubar Roma. Foi entre os anos 351 a 476 depois de Cristo, uma série de invasões de tribos bárbaras vindas do norte da Europa varreram o Império Romano e o levaram ao fim. E aqui está o nome de algumas tribos que depois elas se estabeleceram e se tornaram países que hoje pertencem a países da Europa. Como, por exemplo, a tribo de Saxões se tornaram o país da Inglaterra. A tribo Francos se tornaram França. A tribo Germanos se tornaram os alemães. A tribo Burgundos se tornaram os suíços, os suecos. A tribo Lombardos se tornaram italianos, ou a Itália, o país da Itália. Os visigodos se tornaram a Espanha, ou os espanhóis. Os suevos se tornaram os portugueses, ou o país de Portugal. E os vândalos, os ostrogodos e os herulos, que são essas três tribos, elas não foram à frente. Então, a Bíblia fala que o pé desta estátua, ela seria de ferro e barro. Ferro e barro não se mistura. E a Bíblia fala que os países, os 10 dedos, está simbolizando os países da Europa que não iriam se unificar mais. E essas três tribos, vândalos, ostrogodos e herulos, eles não se tornaram países, porque com o tempo eles se dizimaram. Então, ficaram somente os saxões, volto a repetir, que se tornaram a França, a Inglaterra, os francos, que se tornaram os franceses, os germanos, que se tornaram os alemães, os burgundos, que se tornaram os suecos, os lombardos se tornaram a Itália, os visigodos se tornaram os espanhóis, e os suevos, que se tornaram Portugal, os portugueses. Então, 7 países hoje compõem os países da Europa, que eles não iriam se unir mais segundo a profecia.
E é neste momento da história terrestre, lá nos pés da estátua, quer dizer, lá no finalzinho da história que é hoje, que a profecia aponta que é hoje, uma grande pedra foi lançada sem auxílios de mãos humanas, e essa pedra então bateu justamente nos pés da estátua e desmiuçou, destruindo toda a estátua. E essa pedra então, segundo a Bíblia que está lá em Daniel, essa pedra ela cresceu de tal forma que ocupou todo o planeta Terra. Essa pedra, a Bíblia explica, lá na profecia de Daniel, que essa pedra simboliza o reino de Cristo, que nesses dias que é o nosso, e Cristo voltará em glória e majestade, irá interromper os reinos terrestres, destruí-los, irá agora implantar o seu reino eterno de paz e amor, alegria eterna. E eu quero fazer um apelo aqui para você e para mim. Você quer viver nesse lar de eterna felicidade? Você quer se preparar para esse reino eterno de Cristo que está por vir, porque os nossos dias são os últimos impérios. Não haverá outro império. Nós estamos já vivendo já nos dedos da estátua. E é nesses dias que Jesus virá. Jesus está voltando. Se prepara, entrega sua vida para Jesus. Esse é o meu desejo, a minha oração. Que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Que Jesus te abençoe e vamos nos preparar para a volta de Jesus. Esse é o meu desejo, uma oração. Que Jesus te abençoe no nome de Jesus.